Pessoal, boa noite. Esta é nossa aula de História das Missões. Eu vou transmitir um pouco para vocês missões a respeito de missões do primeiro século. Então, eu recomendo que vocês leiam o capítulo 1, os primeiros séculos, do livro Até os Confins da Terra, uma história biográfica das missões cristãs, de Ruth A. Tucker. Cristianismo e missões são duas palavras indissociáveis. O cristianismo, ele existe como nós temos hoje como uma religião universal por causa do movimento missionário. Se não fosse a grande comissão, se não fosse o dia de Pentecostes, hoje o cristianismo poderia ser apenas uma seita judaica, se ainda existisse. Provavelmente não existiria. Mas aconteceu no primeiro século uma série de fatores que desencadearam a rápida expansão do cristianismo em todo o mundo conhecido naquela época, no caso especificamente o Império Romano. Esta geração, chamada geração pós-Pentecostes, ela tumultuou, vamos dizer assim, todo o mundo. Entre o ano 30 e o ano 60, o cristianismo já tinha se alastrado por todo o Império Romano. E, sobretudo, depois do ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído e houve a diáspora dos judeus, e também antes, porque já haviam no ano 30, até no tempo assim contemporâneo ao ministério de Jesus e posteriormente ao Pentecostes, haviam sinagogas, ou seja, pontos de pregação judeus em todo o Império Romano, sobretudo nas grandes metrópoles e nos grandes centros urbanos, os quais o apóstolo Paulo, o maior missionário que se tem notícia no Novo Testamento, ele, metodologicamente, ele escolhia para transmitir o Evangelho. Sabemos que Paulo é o principal dos missionários porque ele é o mais descrito na escritura do Novo Testamento. Ele foi o autor de diversas epístolas que nós temos até hoje como parte do cânon bíblico e como material doutrinário. E ele também, além de ter escrito várias epístolas, a história dele é contada, boa parte da história do apóstolo Paulo é contada no livro de Atos. Porém, todos os cristãos convertidos eram testemunhas de Cristo naquela época, todos eles. Então, a maioria dos missionários que levaram o cristianismo até os confins da terra conhecidos naquele primeiro século foram missionários anônimos. Nós não conhecemos os nomes da maioria deles. O cristianismo, ele cresceu dentro do Império Romano, sobretudo entre as classes sociais menos estabelecidas, servos e escravos. Os servos pregavam Jesus para os seus senhores, assim como os escravos. Até os presos pregavam sobre Jesus aos carcereiros que se convertiam. E o próprio Paulo, ele tinha habilidade para pregar o evangelho de forma muito sábia e inteligível para todas as classes sociais, desde escravos até filósofos, devido até à própria educação que Paulo teve. Ele foi muito bem escolhido por Deus. Paulo esteve num contexto muito favorável
para que ele fosse quem ele foi, o grande missionário dos gentios. Paulo, cidadão romano, letrado no grego, também no hebraico, fariseu. Então, Paulo ele teve todo esse contexto biográfico para que fosse quem ele foi, o grande missionário dos gentios. O crescimento e a notoriedade do cristianismo já no primeiro século, em todo o Império Romano, ele foi notável até pelos historiadores romanos, que nesta época nomeavam os cristãos também por ateus. O cristianismo nesta época também era conhecido como ateísmo. Por que ateísmo? Porque eles não acreditavam na religião pagã romana e nem participavam dos rituais e da veneração, da adoração aos deuses romanos nos grandes templos romanos das grandes cidades, e muito menos ao panteão grego que originou o panteão romano. Cada cristão levava a mensagem de Cristo. Em comparação com os missionários posteriores, que encontrariam grandes dificuldades quase intransponíveis, esses primeiros evangelistas trabalhavam dentro de um sistema que muitas vezes favoreceu o seu ministério. Houve a perseguição, mas quando o Império Romano se deu conta vamos dizer assim, entre aspas, da periculosidade do cristianismo, o cristianismo já estava muito bem alastrado. Houve um historiador que chegou a dizer o seguinte: esses ateus, eles cuidam até dos nossos pobres e doentes, e não apenas dos pobres e dos doentes deles. Ou seja, os primeiros cristãos pregavam o evangelho não apenas em palavras, mas eles eram o evangelho visivelmente. Eles viviam uma vida que testificava da sua fé. Muitos cristãos sentiram suas almas inspiradas pela palavra santa, assim como o desejo veemente de alcançar a perfeição. O soldado tentava ganhar recrutas para o exército celestial. O prisioneiro procurava levar o carcereiro a Cristo. Enfim, eles tinham um coração missionário muito fortalecido. Até o século IV, quando o imperador Constantino professou publicamente sua fé, a perseguição e a morte eram uma ameaça real para todos os crentes. Como Paulo bem disse, sei que me aguardam prisões e perseguições, mas estou indo para cumprir o propósito a qual Deus me enviou. A disposição que também teve Estevão, a disposição que João citou no Apocalipse, esses, mesmo em face da morte, não temeram ganhar a própria vida. Quando o próprio Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim, este a achará. Ou seja, esses primeiros cristãos levavam essa mensagem muito a sério. O apóstolo Paulo, como já dizemos, foi o maior dos missionários que se tem notícia. Ele, letrado por Gamaliel, fariseu de fariseus, se converteu no caminho de Damasco quando ia perseguir os cristãos. Ele desenvolveu um método de pregação e de expansão do evangelho muito notável. E nós podemos perceber algumas características especiais
de como a metodologia de Paulo foi importante e como ela pode ser aplicada por nós até os dias de hoje. Como, por exemplo, algo que eu acredito que eu já citei no início. Ele tomava por prioridade transmitir a mensagem do Evangelho nos grandes centros. Por quê? Nos grandes centros urbanos, havia um tráfego maior de pessoas. As pessoas das cidades vizinhas e das localidades pequenas, elas se dirigiam aos grandes centros para comercializar, para conviver, para adorar os deuses do panteão grego, cujos templos ornavam as principais cidades romanas daquela época. O panteão grego é praticamente a mesma coisa do panteão romano, só muda os nomes, porque o Império Romano ele se estabeleceu politicamente em um mundo que era culturalmente grego, helenístico. Basta ver, por exemplo, que apesar do idioma oficial do Império Romano ser o latim, o idioma universal da época era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Paulo pregou em grego na maioria das cidades que ele esteve plantando suas igrejas e cumprindo sua missão. Ou seja, havia uma cultura grega que favorecia não somente o avanço do cristianismo, uma vez que era apenas um idioma, ficava mais fácil de todas as pessoas entenderem, como também a cultura grega, ela valorizava muito a questão do debate de ideias. Por isso, Paulo, além das sinagogas, ele pregava também nos lugares próprios à discussão dos gregos. Veja o discurso de Paulo no Areópago, por exemplo, com alguns filósofos, inclusive de filosofias conhecidas, como por exemplo, conhecidas e estudadas até hoje, como por exemplo, os epicureus. Não é verdade? Então, Paulo, um dos principais, vamos dizer, pontos metodológicos que ele utilizava, que nós podemos tomar isso como algo que a gente pode aprender para executar hoje, foi exatamente essa metodologia de buscar os grandes centros urbanos onde as pessoas dos pequenos centros se encontravam. As pessoas, por exemplo, visitavam uma grande cidade como Atenas, lá chegavam, ouviam o evangelho, se convertiam, eram discipuladas, iam para as suas localidades menores e se transformavam em também testemunhas, pregadoras do evangelho e discipuladoras. Outra característica marcante do ministério de Paulo era exatamente que ele abordava todos os níveis sociais. Ele tinha um alcance em todos os níveis da sociedade, desde escravos e servos até filósofos, pessoas da aristocracia grega que se ocupavam, como bem diz Atos, então somente ouvir as novidades do momento nos lugares próprios à discussão pública das cidades de cultura helenística ou grega. Outra coisa, Paulo estabelecia igrejas independentes, ou seja, essas igrejas elas eram 100% formadas, ou seja, essas igrejas não ficavam dependendo necessariamente de Paulo para nada. O que é uma igreja 100% formada, 100% independente, financeiramente independente, com pregador, com pastor e com liderança locais,
bem discipulados, bem treinados teologicamente, enfim, igrejas independentes. Paulo também enfrentou, como nós bem conhecemos, se você leu Atos, você conhece bem as lutas que ele enfrentou. Ele enfrentou grandes conflitos e grandes resistências. Vamos ler nesta hora 2 Coríntios, capítulo 11, versos 25 a 28. Diz assim: Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diretamente a preocupação com todas as igrejas. Ele era um plantador de igrejas, vamos dizer assim, muito muito preocupado, muito zeloso com as igrejas que ele formava. Basicamente, é isso que a gente tem para destacar em específico do ministério do apóstolo Paulo. Também se notabilizaram na igreja do primeiro século diversos outros mártires, tanto no primeiro século como também no segundo século. Vamos transpor um pouco para a segunda geração de mártires. Vamos colocar os apóstolos como a primeira e os seus contemporâneos imediatos como a primeira geração de mártires do século I, e vamos transpor para o século II uma segunda geração de mártires. Mártires esses que foram discipulados por alguns dos apóstolos que ainda estavam vivos. Podemos considerar de forma muito especial um mártir, Policarpo de Esmirna. Ele foi um dos primeiros mártires amplamente mencionado nos anos em que se seguiram ao período do Novo Testamento. Foi Policarpo, o muito amado bispo de Esmirna, uma figura venerável, como escreveu Bruce, formando o último elo com aqueles que haviam visto Cristo na carne, pois ele havia sentado aos pés de João, o discípulo amado. Seu ministério contra o paganismo foi tão forte que ele foi acusado por toda a Ásia Menor de ser o grande mestre ateu da Ásia. Ele ficou conhecido em toda a região e Deus o deu graça para, durante muito tempo de sua vida, exercer o seu ministério. Ele era considerado também o destruidor dos nossos deuses, dos deuses do panteão romano. Aos olhos do pagão, ele estava glorificando um morto, e seus sermões emocionantes sobre os ensinos e milagres de Jesus, os quais ouvira em seus sermões, os quais ouvia primeiramente, tinha ouvido pelo discípulo amado, pelo apóstolo João. Policarpo exerceu poderosa influência durante cerca de 5 décadas em sua posição como bispo de Esmirna. Elliot Wright diz que ele era o mais amável dos homens, um caso de humanidade a ser estudado. E foi no ano 152
depois de Cristo, que a perseguição cristã irrompeu na província da Ásia. Tanto é que uma carta da igreja de Esmirna registra o fato. Talvez você tenha tido acesso em outras disciplinas àquela coleção de livros verdes da editora Paulus, e numa delas existe um dos textos bíblicos mais antigos da história da igreja, depois do fechamento do cânon, que é exatamente o texto O Martírio de Policarpo de Esmirna, que explica bem detalhadamente todos os fatores que levaram Policarpo, um homem que já estava idoso, que poderia morrer farto de dias, mas ele morreu farto de dias e martirizado. Não farto de dias por causas naturais, como morreu João, mas farto de dias martirizado, com alguns detalhes bem emocionantes. As autoridades civis, por razões que não ficaram bem claras, decidiram matar alguns cristãos. Soube-se que eles, na verdade, não queriam executar o Policarpo de Esmirna, considerando a sua idade. Afinal de contas, ele tinha 86 anos. O que poderia ser ganho com a sua morte? Perceba que eles não pensavam e não tinham uma noção de que quanto mais sangue de mártires, mais a igreja crescia. Ou seja, o que eles pensavam que iria destruir a religião cristã, na verdade, só fez expandir. Quanto mais mártires, mais testemunho daqueles que não amavam a própria vida, não é? O que se seguiu a essa prisão e esse processo de martírio do apóstolo, do Policarpo, bispo de Esmirna, é contado pelo historiador Eusébio. Essa parte é muito boa de ser lida e meditada por todos vocês, alunos, porque é um texto muito bonito. Ele, com ar de decisão, olhou para a multidão no estádio, acenou para ela, suspirou, levantou os olhos para os céus e gritou: fora os ímpios. O governador, mais uma vez, disse: jurei-lhe liberdade, amaldiçoe Cristo. E ele disse: durante 86 anos eu venho servindo a ele, e jamais ele me fez mal algum. Como posso amaldiçoar o meu rei que me salvou? Os seus algozes tentaram a todo custo fazer com que ele negasse a sua fé, mas ele, vamos dizer assim, ele resistiu até o fim. Que maravilhoso saber disso. E colocaram ele no centro de uma fogueira, tocaram fogo, e o fogo fez tipo como se fosse uma roda ao redor dele, e ele não foi consumido pelo fogo daquela fogueira. E um dos seus algozes jogou então uma lança no seu corpo, essa lança o feriu, dele jorrou sangue, que apagou o fogo da fogueira. Ele morreu ali, mas ele não foi consumido pelo fogo, e o seu próprio sangue apagou aquele fogo da fogueira. Então Policarpo foi um mártir que se notabilizou em toda a Ásia. Morreu com 86 anos. Nós vamos dar uma paradinha nesse primeiro vídeo e na segunda parte vamos falar sobre outros mártires, tais como Justino e Perpétua, o Filas, Patrício, Columba, e aí nós terminamos esse nosso capítulo. Deus os abençoe e até a próxima.